nós vamos discutir o que são teorias, o que é um conceito, o que é um princípio, né? Como é que as teorias conversam entre si e se há possibilidades de duas teorias que, em princípio, são contraditórias, se elas podem se conversar. Vamos bater naquela tecla de por que é que eu preciso aprender teorias, especialmente quando as crianças, quando os jovens precisam mais estar no mercado de trabalho, fazer e acontecer, né? Se tudo isso que se fala em termos de teoria, na teoria é uma coisa e na prática outra, vamos ver se realmente isso é verdade, né? Então, vamos ao nosso primeiro slide. Definições e perspectivas das teorias da aprendizagem, né? Vejam nesse slide que existe ali uma relação entre um professor e um aluno, né? Nessa relação entre professor e aluno, veja a cara do menino, né? Uma cara de desconforto, né? E a cara da professora é uma cara também de desconforto, né? O que é que, com o passar desses anos, né, entrando novas formas de se ensinar, novas ferramentas, por que é que nós não conseguimos melhorar essa relação professor e aluno, né? Vamos tentar entender e vamos ver se realmente as teorias podem nos ajudar, né? Pensando que teoria e prática elas não podem ser pensadas separadamente, né? Então, o próximo slide nós vamos discutir aqui o que são teorias. A primeira questão que nós devemos colocar teorias são explicações com o intuito de prever e explicar os fenômenos. Ainda, dentro dessas teorias, toda teoria é constituída de conceitos e de princípios. E o que são conceitos? Conceitos são signos que apontam regularidades em objetos e eventos. Vamos ver se isso é tão difícil compreender, né? Uma teoria é sempre mais ampla que um conceito e que um princípio, sempre, né? Conceito, o que é um conceito? Conceito, independente da língua que eu falar, aquela definição vai ser sempre a mesma. Vamos ver assim, democracia. O que significa democracia? Democracia em grego, né, quer dizer do povo, né? Ou república. República também quer dizer a coisa do povo. Não importa se eu estou falando em alemão, se eu estou falando em italiano, se eu estou falando em mandarim, se eu estou falando em japonês, né? Esse conceito ele vai valer para todas as culturas, em todas as línguas. Então, conceito, novamente, né? Ele coloca uma regularidade. Agora, vamos para o próximo slide, vamos ver o que são os princípios. Princípios são relações significativas entre conceitos. As teorias são mais amplas que os princípios. O que é o princípio? Em grego, princípio quer dizer arquê. Arquê quer dizer começo. Toda teoria, ou depois que ela se transforma, né, que se coloca em conceitos, ela tem um princípio. Eu começo, eu tenho uma hipótese, eu tenho minhas sugestões, eu tenho eu tenho meu ponto de vista. Então, princípio quer dizer começo, né? E por que eu preciso, na teoria, ter princípios e conceitos? Por quê? Porque as teorias vão sendo construídas ao longo da história. Então, eu preciso ter meus princípios, preciso ter minhas hipóteses, preciso definir os meus conceitos até formar uma grande teoria, né? As teorias da aprendizagem não fogem a essa regra, não fugiram. Teorias da física, teorias da matemática, todas as outras teorias tiveram mais ou menos essa forma de organização, de conceitos, de princípios, né, até chegar ao seu construto final. Vamos ao próximo slide. Teoria é prática? Prática é teoria? Essa celeuma, ela pode ser colocada na seguinte questão. Teoria e prática é uma construção humana para interpretar sistematicamente uma área de conhecimento. Subjacentes às teorias estão sistemas de valores ou visões de mundo que mudam com o tempo e com a cultura.
as teorias não são eternas, assim como as práticas. Parece que é uma coisa muito simples de entender isso, mas não é. Mesmo porque há algumas teorias, por incrível que pareça, que acham que é mais importante a prática do que a própria teoria. Olha que contradição. Outras acreditam que as teorias são mais importantes do que as práticas. E aqueles razoáveis que entendem que teoria e prática são indivisíveis. E de fato são mesmo, né? À medida que eu vou tendo meus princípios, que eu vou criando meus conceitos, eu vou ter que ir vivendo, eu vou ter que ir praticando, eu vou ter que ir trabalhando. Então, o ser humano sempre estará em constante movimentos, em atividade. Ele nunca vai estar... Quando um cientista descobre, né, qualquer ciência em seu laboratório, o fato dele estar no seu laboratório é uma prática, não é uma teoria pura e simples, né? Ele está produzindo seus conceitos, organizando seus princípios, mas ele, acima de tudo, ele está fazendo, ele está acontecendo. As teorias da aprendizagem, nós vamos verificar, se deram da mesma forma, né? Vamos para o próximo slide e vamos ver sobre a questão de teorias da aprendizagem. O que é uma aprendizagem? Ele tem um fundamento chamado condicionamento. É preciso que os alunos sejam condicionados para que possam adquirir algum conhecimento. Segunda questão, toda aprendizagem, desde que ela realmente se transforme em aprendizagem, precisa de mudança de comportamento. Terceiro, as aquisições de informação e de conhecimento, elas têm um fundamento para resolver problemas. Se eu não acreditar que toda aprendizagem leva à mudança de comportamento, é melhor organizar as suas coisas, voltar para a sua casa e começar outra atividade, porque todo professor, toda pessoa que trabalha com aprendizagem tem que acreditar em mudança de comportamento. Se não acreditar em mudança de comportamento, não há aprendizagem. Eu, desde pequena, sempre li muito. E uma das minhas primeiras leituras, e que a gente indica com o professor, com professora, para que realmente os alunos possam gostar de ler, são histórias em quadrinhos. E uma história em quadrinho que realmente surgiu na minha época, já faz muito tempo, foram as histórias em quadrinhos da Mônica e do Cebolinha. Eu gosto muito de trabalhar com essas histórias em quadrinhos, independente da idade que meus alunos tenham. Por uma questão de cópia e tudo mais, eu não posso apresentar aqui, mas tentem buscar um quadrinho em que o Cebolinha chama o Cascão e diz assim: Cascão, eu ensinei o meu cachorro chamado Floquinho a assobiar. O Cascão disse: é impossível. Venha ver. O Cascão foi lá, muito amigo do Cebolinha, com todo, né? Assobia, Floquinho, assobia. E o Cebolinha atrás se matando de dar risada. O Cascão olhou para o Cebolinha: Cebolinha, que história é essa? Eu disse que eu ensinei, agora eu não disse que ele aprendeu. Essa história aparentemente infantil tem uma concepção muito importante, né? Nem toda aprendizagem necessariamente se transforma em ensinamento, né? Ou seja, nem todo ato de ensinar, melhor, né, se transforma em aquisição de conhecimentos, né? Então, toda aprendizagem, ela requer, a aprendizagem requer conhecimento e a apreensão desse conhecimento.